Sejam bem-vindos mais uma vez aqui com a gente no nosso jardim secreto, sabe? Ambiente de glória, um ambiente onde a gente vem para falar da palavra de Deus. Junto comigo aqui o meu irmão de sempre. Saudade, irmão. Marco Moraes, estou aqui. Muita saudade também de você, meu amigo. Amém, E é sempre um prazer poder estar com você aqui nessa noite. Com certeza. O prazer nosso também de estar com vocês que estão aí do outro lado, né? Podendo estar com a gente mais uma gravação do nosso podcast. É um prazer maior ainda também estar com esse convidado aqui, que é mais que um amigo, é um irmão. Esse aí, né? Esse aí. Vocês se preparem, porque tem coisa boa de Deus para vocês. Através desse vídeo, através do nosso convidado, amém, né? Um homem que chama o varão para a terra mesmo, é um vaso de guerra, de peleja. E eu já quero apresentar ele, né, Juliano? Você me dá a honra de apresentar ele? À vontade. Pastor Bruno Castelar. Amém. De casa. A paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, né, de estarmos aqui batendo um papo, falando de Cristo Jesus. Oh, glória. Né? Que o nosso foco é Cristo. E eu tenho certeza que vai ser uma noite bem produtiva na presença de Deus, né? Eu tive o privilégio de ser criado no Evangelho de Cristo Jesus e contemplei muitas maravilhas, né? Amém. É isso que a gente quer, que a gente quer ver o pastor falar um pouco dessas maravilhas, desse roteiro até aqui, porque teve uma caminhada, teve umas subidas, umas descidas, tem história boa para contar e hoje a gente vai compartilhar aqui com os nossos seguidores aí. É verdade, tem um Amém. mistério de Deus junto aí com a gente. Tem. Então, se preparem porque vem coisa boa aí, pastor. Amém. Fica à vontade, né, para contar um pouco pra gente como foi, né, o início, né, da sua caminhada, da sua trajetória no Senhor, sua conversão. Fica à vontade, pastor. Vamos testemunhar um pouquinho, né? Amém. Vamos lá. Graças a Deus eu tive o privilégio de ser criado no Evangelho de Cristo Jesus, aprendendo desde a minha infância a palavra do Senhor. Oh, glória. E meus pais, eles vieram de famílias a qual não conheciam a Cristo, Sim. né? E do momento de uma turbulência na vida deles, no casamento deles, o Senhor se manifestou. Amém. Né? Dentro da nossa casa. Eu tinha 2 anos de idade, meu pai e a mãe numa desavença de casal, né? Minha mãe se converte ao Evangelho, né? E meu pai também, logo em seguida, conhece a Cristo, né? Reconhece Ele como o único e suficiente Salvador. E eu costumo dizer que meu ministério não começou de quando eu fui obreiro. O ministério começou dentro da minha casa. Porque assim que meu pai e minha mãe se converteram, a primeira coisa que eles fizeram de disponibilizar a casa deles de ser um ponto de pregação. Meu Deus. E nisso daí eu já vejo Deus, porque a tua casa é o teu ambiente de conforto, de sossego, ambiente de intimidade, né? Sim. E não tem melhor presença do que dentro da tua casa você está com a tua família e com Cristo Jesus. Né? Glória a Deus. E sabemos que o exemplo, né, de um ministro é dentro de casa. Eu tive uma educação, né, cristã dentro da minha casa, que antes de nós irmos pro culto, nós cultuávamos primeiro dentro de casa. Amém. A tua primeira igreja dentro de casa. Hoje, né, com 31 anos sendo pastor presidente, mas as minhas primeiras ovelhas é minha esposa e meu filho, né, que são um pilar do meu ministério. É verdade. Então, louvo a Deus pelo ensinamento, né, aos poucos meu pai e minha mãe aprendendo acerca de Cristo e incentivando a eu e minha irmã dentro de casa. Amém. Erguendo o altar. Pastor, uma curiosidade. Essa conversão aconteceu, vocês moravam onde na época? Nós morávamos em Guadalupe, né? Lá no Rio de Janeiro. E os tempos eram outros, né, Juliano? Porque hoje em dia, infelizmente, nós vemos crentes de status. Se você for abrir as redes,
Você vai ver pessoas a qual confessam, dizem que são cristãos, mas os seus stories, as suas publicações, não é nada, né, que condiz como um cristão. Eu me lembro que, na minha infância, quando as irmãs chegavam lá em casa, a primeira atitude que se tinha era de se dobrar o joelho para orar. Uhum. Porque nós sabemos que crente sem oração não é crente. É verdade. Porque o contato que você vai ter com Deus vai ser mediante a sua vida de oração. Agora você vai entender que o que desperta eu e você de orar muitas das vezes é a provação. Então, para você que está me ouvindo, eu quero te dar um conselho. Não espera Deus te apertar para você orar. Você tem um contato com Deus diário, toda hora, todo momento. Seja dependente, totalmente dependente dele. Jó, ele falou assim, eu conhecia ele pelo ouvir, mas a provação fez com que Jó conhecesse ele verdadeiramente. Então, ora para você conhecer ele e ele também te conhecer. Como começou o seu ministério? Aí a gente entendeu que você se converteu lá em Guadalupe. Em Guadalupe. E aí o seu ministério, como é que chegou a se tornar o seu ministério, ministério independente? Como é que tornou isso? Meu ministério, né, incentivado dentro de casa, graças a Deus, meu pai ministro de louvor, minha mãe mulher de oração, e a gente começou no nosso ministério pela música, né? E aprendendo a tocar uma bateria, uma guitarra. E eu me lembro que na minha infância eu fazia algumas notas no violão, eu saía pro lado de fora, no portão, e eu pegava o violão e começava a entoar hinos. Muitas crianças olhavam e zombavam. Muitas crianças estavam ali batendo palma e não sabia o que estava acontecendo. Não entendia. Mas ali já estava sendo plantado o Evangelho de Cristo Jesus. Nós, quando estamos cantando, né, ali vem a inspiração do Espírito Santo e eu começava a profetizar na vida daquelas crianças. Eu falava assim para eles, hoje vocês estão aqui. Amanhã todos vocês vão ser pregadores do Evangelho. Eu, criança, já profetizando na vida das crianças. E hoje eu louvo ao Senhor, que 90% dos meninos que foram criados comigo são ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Se você for hoje em Campo Grande, né, no condomínio Campo Belo, vai ver que todo mundo ali, né, que foi criado, que conheceu o mundo, hoje conhece Cristo como o único e suficiente Salvador. Você vê que você já despertou muito cedo, né, em relação à obra de Deus, né? Como é que foi isso? Você falou que através dos seus pais, né, você teve ali, através da vida deles, o início da sua caminhada no Senhor, mas como é que foi esse despertamento, assim, de fato, no Senhor? Eu sempre entendi que Deus, ele tinha uma obra comigo, porque até hoje a minha maior diversão, o meu maior prazer é de estar na presença de Cristo. Amém, glória a Deus. Então eu tenho isso desde criança, né? Se for ver relatos, né, conversando com os amigos que me viram crescer, com meus pais, eu de manhã até poderia soltar uma pipa, mas 5 horas da tarde eu voltava correndo para casa, porque eu sabia que eu tinha compromisso. Sim. E outra coisa que foi muito bom para o meu ministério, não só o incentivo da minha casa, mas o incentivo, né, da membrazia, do corpo de Cristo em cima do meu ministério. Porque eu me lembro que a minha voz não era bonita. Hoje tem uma voz mais ou menos, mas a minha voz não era bonita. Eu não sabia cantar, eu não sabia tocar. Fazia um barulho que dava certo, mas eu não sabia tocar. E teve uma missionária, né, da congregação a qual nós estávamos, que chamavam, ela falou assim, olha, vocês estão chamando músico de fora, mas o Bruno está tocando bateria. Mas, irmão, verdadeiramente, eu não sabia tocar. Eu me lembro que o Ministério de Louvor, o rapaz que era ministro, falou assim, ou ele ou eu. Nossa.
ou tira ele, que eu não quero ele tocando no culto, que ele atrapalha. E ninguém gostava de mim. O ministro de louvor não gostava de mim, o saxofonista não gostava de mim. Então, né? Já começou na prova desde novo. Desde novo. A peleja já era grande, já tinha um cabo de força ao contrário. Né? Mas Jesus gostava. Gostava. Porque eu estava ali de coração, não sabia tocar. A necessidade da igreja de não ter um baterista fez com que eu começasse a me interessar. E era ruim mesmo. E é justamente o que você falou, né? Porque você vai ver que muita gente quer o status, né? Quer estar ali para mostrar que está ali. Só que você não se preocupava com isso, né? Você queria tocar, você queria aprender, você queria fazer para Deus, né? E isso que é bacana, né? Isso foi autodidata, né? Só aprendeu sem ninguém te ensinar. Sem ninguém ensinar. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que me ensinou. Glória a Deus, aleluia. Então, não tem professor melhor. Não tem. Sabe por quê? A música vem dele. O mistério é esse. A inspiração vem dele. Amém. Glória a Deus. E eu me lembro que ela falava assim, não, então você vai embora, porque esse menino vai tocar para o Senhor. Então hoje eu vejo meu filho com 8 anos de idade tocando, para mim é uma honra, e mais lindo de tudo, não foi eu que ensinei. Glória a Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que ensinou. Glória a Deus. Então você entende que o homem ele pode verdadeiramente virar as costas para você e fechar as portas, mas o que é as portas do homem? Aquilo comparado com aquilo que Cristo tem preparado para você. Eu comecei tocando bateria, né? E aí eu falei, agora eu vou cantar. Via todo mundo cantando. Eu começava a cantar e também cantava muito mal. E tinha pessoas que falavam assim, nossa, irmão, esse menino quando canta faz até mal, mas eu adorava ao Senhor. Porque quando falavam que eu cantava, em vez de incentivar, querendo jogar para baixo o tempo todo, joga para baixo. Não vem nem com uma palavra de apoio. E isso que eu estou falando para você, pode ter certeza que é a vivência do dia a dia numa congregação. Porque tem pessoa que fala assim, vamos chamar fulano que fulano sabe fazer. Nossa. Mas tem alguém ali que não sabe fazer, mas está esperando uma oportunidade para poder fazer. E quando faz, faz de coração. De coração. Faz com amor total, porque era aquele coração dele queimava para fazer. Você entende que as igrejas chamam os grandes pregadores renomados, conhecidos, mas estão ali dentro da congregação, querendo uma oportunidade. Isso. Para pregoar o evangelho, para mostrar aquilo que ele aprendeu. Mediante a palavra. E você entende também que quem é de fato de Deus, que está fazendo para Deus, ele abre as portas, ele quer ajudar, ele incentiva, ele tem a percepção, olha, hoje Bruno, ele de repente não canta bem, mas poxa, ele tem potencial para aprender isso aí. Vou investir nele, vou ajudar ele. Então é isso que falta, né, no ambiente, né, de igreja, irmãos que se dispõem a ajudar um ao outro. É porque infelizmente tem gente que já cresce, já começa ali a ter um pouco de status ali, já tem aquele dom e quer só para si, quer só para ele, quer só aparecer, né? Mas esquece que lá atrás ele também precisou de alguém para poder abrir, né? Para poder ajudar. Para ser um canal. Para ser um canal, é verdade. Tem pessoas que dentro de uma congregação só querem um incentivo. É verdade. Tem pessoas que só quer um apoio, né? Porque ninguém nasce sabendo, Marco. Todo mundo tem que passar pelo engatinhar para depois caminhar, para depois falar. Ninguém nasce sabendo. Né? É verdade. E eu me lembro que quando era para cantar, eu cantava. Mas chegou um momento que eu comecei a diferenciar o cantar e o adorar. Eu comecei a entender que adorar a Deus era muito além de eu estar só ali cantando. Isso é muito bom. Amém, Jesus. Porque quando eu adorava ao Senhor, se tinha um retorno. Porque coisa linda é quando a pessoa está ali no seu momento de adoração e o hino a qual você está adorando ao Senhor, tu vê que a pessoa não está somente cantando, o hino está fazendo efeito no coração da pessoa. Qual foi o hino que ficou marcado pro senhor? Olha, tem um hino que a minha infância me marcou muito, que é aquele eu não preciso ser reconhecido por ninguém,
nossa, esse hino, até hoje, mexe muito comigo. Amém. Que é um hino totalmente cristocêntrico. Isso aí. É um hino que você se põe no teu lugar de servo e adora o Senhor no lugar de Senhor. Glória a Deus. E eu me lembro que o Senhor começava a trabalhar no meio da igreja, no meio da congregação. Eu falei, Senhor, que dádiva é essa? Que mistério é esse? As pessoas recebendo. Dali eu comecei a ter um direcionamento. Agora eu quero louvar. E meu pai é músico, começou a me ensinar. Meu filho, é assim. Incentivo. É assim. Meu filho, faz assim. E eu me lembro que nos ensaios, o ensaio dos grupos adolescentes, quando a gente era criança, era totalmente diferente dos ensaios que se é hoje. Uhum. Porque hoje nós ensaiamos para cantar, mas o Senhor já trabalhava, né, nos adolescentes desde o ensaio. Amém. No ensaio, pessoas eram renovadas. Amém. Glória a Deus. Amém. No ensaio, pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. No ensaio, né, tinha jovens que estavam ali que não tinham compromisso com Deus, mas no ensaio saíram dali com compromisso com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tinha uma época de Ministério Louvor, eu tinha muito esse conceito, que eu sempre achava assim, que o ensaio, ele era uma prévia do que precisaria acontecer no culto. Então assim, se no ensaio não havia unção, se no ensaio não havia presença, no culto também não iria haver. Então precisava, no meu conceito sempre foi assim, o ensaio precisa ter o fogo do Espírito ali. Tem que haver, porque no ensaio você já está premeditando, né, através daquilo que você está fazendo ali para Deus. Olha, vai ser assim à noite. Quando eu chegar aqui, o Senhor já está tudo preparado, o fogo já está aceso, o altar já está com sacrifício já tem que pronto. fazer o melhor no ensaio. No ensaio, porque na hora que você for, né, ali fazer a tua participação para Cristo, o céu já vai estar aberto. Isso aí. Eu sempre pensei dessa forma. E em cima do ensaio ainda tinha o preparo, porque para Cristo nós não podemos fazer nada de qualquer maneira, Marlon. É verdade, com certeza. Como eu falei, comecei falando, a vida do crente é composta de oração, propósito, jejum, né? E confesso que nós somos cristãos e temos o segmento pentecostal. Até nas igrejas pentecostais, antigamente, o mistério era totalmente diferente. Era diferente. Porque o incentivo, hoje o Senhor tem falado sobre o incentivo. Uhum. O incentivo era de você manter, né, na sua vida o Espírito Santo de Deus. Mas é a essência, sabe? O que tem faltado muito hoje é a gente manter essa essência, né? Essa essência do Espírito Santo, dessa sensibilidade. Acho que por falta dessa essência, dessa sensibilidade, eu posso estar errado no que eu estou falando, meio que muitas pessoas não transformaram o pentecostal numa verdadeira bagunça. Hoje tá perigoso. Não tá? É porque já não se há mais aquele temor como havia antes, né? Antes a gente, poxa, no hino da harpa a gente já sentia a presença de Deus de uma forma... Gente, o hino da harpa a gente se quebrantava diante do Senhor, na simplicidade do hino da harpa. Eu me converti aos 14 anos. Então. A gente não cantava outros louvores senão da harpa. Hoje eu sei todos os louvores da harpa de cabeça. Então, assim, eu acho que havia mais esse temor. Né, eu até me arrepio em falar que, sabe, que hoje parece que não tem mais esse temor de você saber, de fato, o Espírito Santo testificar dentro de você quando é Ele, sabe, que está agindo, que está falando, que está fazendo fluir dentro do ambiente. Hoje a gente vê muito a questão da emoção. A gente vê muito isso e as pessoas elas não conseguem, né? Não estou generalizando, mas assim, infelizmente a gente tem visto muito isso. As pessoas não conseguem fazer essa separação. Eu vou ser bem pouco mais sarcástico, mas eu acho que eu vejo muito hoje encenação. Eu acho que tem muito mais encenação. E aí, de fato, até emoção. Quem não tem um entendimento acaba, né, se escandalizando com isso, porque no Deus falar, né, no manifestar do Espírito Santo, né, em que a gente sente a presença de Deus e a gente deixa ser levado por Ele no mover do Espírito Santo. Então, pode falar, pastor. Fica à vontade. Eu fico olhando assim hoje, né? Qual é a criança que no passado, você com 14 anos se converteu, qual é a criança que via os irmãos ser tomado em língua que não queria imitar?
Só que não podia. Os antigos falavam assim, não tenha reverência ao Espírito Santo de Deus. Aí. Não brinca com isso não. Isso aí. Aí você entende que hoje... E outra, nós somos pentecostal. Quem era tomado na marcha era uma coisa linda. Se você fosse pular brincando, os antigos não deixavam. Não faz isso não. Não peca contra o Espírito Santo de Deus. É verdade. Eu fico vendo as redes sociais... Eu vejo que músicas que viralizam, né, quando o cantor está ali cantando, se apresentando, a igreja está pulando, mas não pelo poder do Senhor. Não. E sim porque virou uma moda, virou um entretenimento. E nós temos que ter essa divisão dentro da igreja, daquilo que é e aquilo que não é. Porque hoje a igreja está sofrendo retaliações daquilo que a igreja mesmo deixou a desejar. Culto não é para ficar sendo filmado. Culto está ali para você adorar o Senhor. É isso. Porque hoje viramos motivo de escárnio. Isso. Sim. Motivo de chocarrice. A gente vê que quando alguém é tomado em profecia para alguém, a gente vê a pessoa filmando bem do lado da face, da cara da pessoa. Vamos falar um português bem claro aqui. Sabe, isso, cara, é igual um monte. Um monte, né? A gente gosta muito. É algo de separação, é algo de você ter ali algo de separado com Deus, uma intimidade. Você registrar um momento ali, tirar uma foto, estive aqui, beleza. Mas a gente vê hoje no monte muito isso. As pessoas estão levando bateria para o monte, as pessoas estão levando os instrumentos musicais para o monte. Nada contra, mas se você vê ali no momento que você quer se separar para orar, para ter um particular com o Senhor, você não consegue. Confesso que na nossa última subida foi decepcionante. Então, assim, a gente vê isso. É o que tem faltado muito, e por isso que o pentecostal hoje está muito em descrédito por causa disso. Está faltando essa reverência, está faltando mais esse temor aos mistérios de Deus. Mistério de Deus. Acho que não ficou só para o pentecostal, né? Eu acho que no geral, cara. Não, sim, mas assim, né? Porque o pastor falou em relação a Pentecoste, aos mistérios de Deus, vamos falar assim, no linguajar pentecostal, ao mover do Espírito Santo, da marcha, né? Como o Espírito Santo trabalha, porque lá atrás, quando eu me converti, e eu fui entendendo, e fui aprendendo, e fui sentindo, não foi ninguém que me falou, fui sentindo e fui entendendo aquilo ali, muitas vezes, num culto de libertação, que havia aquela oração mesmo da libertação, aquela oração mesmo de batalha espiritual. E quantas vezes o Senhor ele tomava os vasos na marcha para cortar um laço no âmbito espiritual. Quantas vezes o irmão caía de fato mesmo, arrebatado pelo Espírito Santo e levantava. Caía arrebatado. Hoje em dia, a sua grande maioria se cai no chão de sem vergonhice. Porque eu me lembro que no Rio de Janeiro tinha um pastor que quando ele cai arrebatado, ele ficava 7 dias desacordado. Nossa. Marco, quem é que fica 7 dias deitado no mesmo lugar? E quando aquele homem voltava, ele voltava trazendo... tô sentindo a graça de Deus. Ele voltava trazendo coisas espirituais que mexia com o mundo físico. Porque naquela época, né, a igreja tudo se entrava em disciplina. Você vacilou, vai ficar um pouquinho de molho. Ele chegava assim, você fez isso. Não tinha nem como falar assim, eu não fiz. A pessoa, quando já ouvia o recado, já por si, já... E outra coisa que mexe muito comigo nos dias de hoje tudo é processo. Antigamente o povo era ovelha, né? Sim. Obedecia um pastor. Hoje, né, tudo eles querem retrucar. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Hoje, se o pastor falar assim, se tivesse que falar assim, o que é ser pastor hoje? Hoje, eu vou falar para você, hoje ser pastor é um desafio. Desafiador. Porque hoje você está lidando com pessoas a qual já está acostumado tudo querer se defender. Antigamente não, antigamente a gente deixava que Cristo ia à nossa defesa, porque a justificação ela vai vir de Cristo, né? Ela não vem do homem. Então hoje a gente se coloca, a gente que pastoreia é algo muito difícil lidar com o ser humano, né? Porque hoje em dia as pessoas querem, em vez de obedecer, querem impor aquilo que elas acham ou querem que seja feito. Sim.
A Bíblia fala assim, Pedro, Jesus fala para Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, o primeiro a ser tratado no ministério é o pastor. Sim. Que é o primeiro que tem que conhecer a Cristo, estar agarrado com Cristo, para ele poder direcionar alguém. A gente vê o exemplo dos discípulos, né? Que antes de sair para a missão tiveram que aprender. Eu sei que muita coisa ainda precisavam aprender e muitas coisas eles não entenderam ainda. Precisavam aprender. Mas primeiro eles tiveram que conhecer de fato a Cristo ali. Jesus sabia o que estava fazendo com isso. Porque quando Jesus vai mesmo definitivamente para a glória, os camaradas já saíram dali a ferro e fogo, mano. O cara já tava. Um já tava convertendo, batizando o outro. Então, mas foi necessário ter esse processo de aprendizado. Não, de sentar, de aprender, de obedecer. E reconhecer. Isso. A gente vê hoje as pessoas querendo acelerar esse processo. Ó, Pedro está pescando. Aí a noite inteira Jesus aparece. Ó, vamos pro mar. Mestre, eu pesquei a noite toda. Então você sabe que de mar Pedro ele entendia, ele conhecia. Mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Então peraí. Por mais que Pedro ele tinha a ciência daquilo que ele já tinha feito, ele pegou tudo aquilo a qual ele sabia e deixou de lado. E começou a trabalhar mediante a fé. Glória a Deus. Começou a respeitar, a obedecer a liderança a qual estava ali com ele. Sim. Porque ele era o próprio Senhor, era o próprio Deus. E nós hoje, como ministro do Evangelho, né, a gente estamos ali de frente com a obra. Algumas pessoas não reconhecem que você está ali não porque você quis, que você acordou da noite para o dia. Não, porque Cristo te preparou para uma grande obra. E mal sabe essas pessoas assim que... A gente sabe que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Né? E quem está de frente mesmo a uma obra, quem está de frente mesmo, eu falo assim, em sinceridade, em renúncia, né? em separação, desculpa aqui, o pau canta mesmo. O pau quebra mesmo. Né? Eu lembro de quando eu quis me firmar mesmo no Evangelho, não sei se eu já falei isso para vocês, né? Eu era jovem aprendiz numa empresa, lá no Rio também, e aí eu cheguei eu acho que ele já era evangelista ou presbítero na época, né? Já era um pregador da palavra, um cara mesmo bem voltado para a obra de Deus mesmo, e eu cheguei para ele todo alegre, pô cara, vou me firmar com Deus mesmo, Vou fazer mesmo o querer do Senhor, a vontade do Senhor na minha vida. Aí ele chegou e bateu no meu ombro assim e falou assim, prepara o lombo. Só falou isso e saiu. Hoje eu entendo, lá na frente eu fui entender. Na hora deu um... Né? Porque você vai esperar que... meu irmão, isso aí, meu irmão. Pô, isso aqui. Você quer ver o preparar o lombo, você vai entender que você tem que se preparar para aquilo que está por vir. Isso. Mas olha só como o preparo é importante. Pedro ele era um homem ríspido, mas ele entende que a autoridade, do jeito que ele tinha que ser usado não contra a pessoa, mas sim para a propagação do Evangelho. Entende que problema, Juliano, todo mundo tem. Provação, todo mundo vai passar. Mas o que vai definir quem é você no momento da tua provação é o teu comportamento. Porque hoje em dia, né, a pessoa que é crente, ela quer xingar palavrão. Nossa. Hoje em dia, a pessoa que é crente, ela quer discutir, quer dar na cara. E eu me lembro que, por muitas das vezes, eu via muitos embates e a pessoa falava assim, eu vou te entregar nas mãos do Senhor. E esse comportamento é um comportamento que você vai sair de cena para você deixar o Senhor tomar rédea do teu problema. Mas quando a gente entende que Deus ele é justo e juiz, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu vejo muito liderança que tem o hábito de falar assim, fulano falou, Deus vai tocar e vai matar. Espraguejar. Assim, então um pouco de cuidado com essa oração de feiticeiro. Deus me livre. Então, realmente, tá tudo diferente. Tinha pessoas que não queriam compromisso com Deus, mas não era jogada fora dentro da congregação. Isso, é verdade. Você sabia que o camarada estava na mocidade por estar, mas toda hora tinha alguém, vambora, vai.
incentivo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Pode falar o que tu quiser, Marco, para a pessoa. Tu pode. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Voltando um pouco nos discípulos, a gente vai ver que quando Jesus vai falar, né, acerca da missão, mandar eles irem, ele mesmo fala, ir diante das ovelhas perdidas, né? Ir diante das ovelhas perdidas. Então, assim, Jesus ele não lança mão de ninguém fora, não lança ninguém fora, ele não desiste de ninguém, né? O Senhor, ele nos dá a liberdade para nós tomarmos as nossas decisões, e se queremos ou não. Mas a gente vê hoje, né, infelizmente, pessoas que se afastam por algum motivo ou outro, né, e acabam sendo esquecidas. Né? Acabam sendo esquecidas justamente por uma situação que tem acontecido muito hoje, né? As pessoas, um individualismo muito grande, as pessoas só olhando para si mesmo. Muitas vezes a gente só olha muito para a gente, para o que a gente quer, para o que a gente precisa, para o que a gente necessita, e até mesmo nas nossas orações a gente só quer orar pela gente. A gente só quer orar pelas nossas necessidades. Parece que a gente está aqui, né, só como se fosse para julgar, mas não, é necessário nos tempos de hoje ter um despertamento. Sim. É necessário, isso é para todos nós, eu, Juliano, Pastor Bruno, sabe, vocês que estão aí também nos assistindo, a gente tem que a cada dia ter esse entendimento de despertar, de se examinar a cada dia, não é só no momento da ceia, não. É todos os dias se examinar, porque nós somos falhos sim, nós somos errantes, não é nada por merecer, sabe? Porque a gente não merece, é a graça do Senhor. Só que a gente tem que ter essa percepção de todo dia se examinar, e será que eu tenho agradado o Senhor mesmo? Será que as minhas atitudes têm sido corretas? Será que aquilo que eu fiz ontem foi legal? Será que aquela maneira que eu falei? E tu entende eu acho que o Senhor, Espírito Santo. Isso que eu ia falar. Isso não vem de você. Eu creio que o Senhor se agrada, trabalhando na tua sabe? vida. Eu até me arrepio falando é um temor que a gente tem que ter. Não é que a gente quer ser santarrão, melhor do que ninguém, mas só que a gente, né, hoje em dia, o cristão que tem esse posicionamento acaba sendo taxado como um religioso, né? Acaba sendo taxado como tá querendo se achar melhor do que ninguém, não é bem assim, né? Então isso é muito perigoso, né? Porque você falou a respeito da questão de quando você começou na música ali, de aprendizado, e que você não tinha incentivo dentro da igreja, você tinha incentivo do seu pai, né? Mas dentro da igreja você não tinha. A gente vê, Juliano, muito isso, essa questão de disputa dentro da igreja, né? Eu também vi muito isso, de quem prega mais, de quem prega menos, né? De quem tem mais conhecimento em teologia, eu tenho menos conhecimento. De assim, você, pastor, tá pregando e eu tô lá vendo se o que você tá falando ali tá sendo da maneira, na melhor palavra. Claro que a Bíblia nos ensina a não julgar o profeta, mas sim a profecia. A gente tem que prestar atenção no que está sendo pregado para a gente não se alimentar com qualquer coisa. Mas nesse sentido do sofisma, não no sentido do teológico. Então, as pessoas hoje você ministra a palavra e muita gente está ali vendo. Fica ali só para ver se é verdade. Então, assim, em vez de você estar ali, estar intercedendo, poxa, Juliano está ministrando a palavra, Senhor, seja com Juliano. Isso. Usa ele para a igreja, Senhor. Sabe, isso é muito bacana, cara. Isso, assim, que a gente sempre fala de unidade da igreja, isso falta muito. Você entende que você tem 10 dedos no pé, né? E são miúdos. Se tu perder um, Juliano, vai te fazer falta. E assim é a igreja, nós somos um corpo. Não tem como o corpo ficar bem. Não sei se você tiver unha encravada. Se a tua unha estiver encravada, o teu corpo não vai estar bem. Tá doido? Eu sei o que é isso. Eu fiz uma microcirurgia esse dia. E eu me lembro que muitas das vezes a pessoa estava indo no culto, aí a liderança falava assim, prepara um hino na semana que vem para você cantar. Nossa, a pessoa ia ali cantar para Jesus, irmão. E dali o Senhor começava a fazer a obra de uma atitude inteligente que o ministro teve, de chamar alguém para adorar a Deus. É verdade. O pastor falou, olha que expressão me traz a recordação. Eu acho que eu tinha uns 11 anos mais ou menos. E minha avó obrigava a gente para a escola dominical. E aí eu lembro que assistindo a escola dominical, gente, uma lembrança assim agora que chegou a me emocionar, cara. E a igreja lotada de gente. E o presbítero falou assim, até o irmão Paulo, né? Tem que chamar tio Paulo, porque acabei sendo criado, a gente criou ali junto e tal.
E ele falou assim, Juliano que vai orar. Eu tinha 11 anos, eu nunca tinha orado na minha vida. E eu gaguejei pra caramba pra orar. E quando eu acabei, a pastora Lina falou assim, perfeito, melhor do que isso não tem como, já chegou no céu. Aquilo pra mim foi tão bom, que nos outros cultos eu queria orar. Um incentivo. Agora, aí para ver, olha quem é você hoje, Juliano. Aquilo, quando você tinha 11 anos de idade, foi plantado, te deram uma oportunidade e um incentivo. Eu me lembro que eu fui ministrar, eu fui num culto, e esse culto era um congresso de mocidade, né? E eu fui no último dia do congresso. E quando chegou no último dia, eu já como pastor sentei, tô lá cultuando. Aí eu falei, cadê o pregador do cartaz? E eu tô lá esperando, o culto rolando. Eu falei, o pregador até agora não apareceu. Aí a missionária da igreja falou assim, pastor Bruno, o senhor vai trazer a mensagem hoje. E hoje é o término do congresso. Falei, logo eu? Porque a gente se olha para a situação e fala, não sei pregar, nunca preguei congresso. Eu me lembro que eu preguei, gaguejei, falei do amor de Cristo Jesus. E o tema era como é que quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, né? E o Senhor manifestou o poder dele naquele culto. Glória pregamos a palavra. E quando eu entreguei o microfone e agradeci minha oportunidade, o obreiro estava finalizando o culto, ela olhou para minha cara e falou assim, meu filho, continua pregando assim, que Deus te abençoe. Eu fiquei honrado, nunca tinha pregado num congresso. Ela incentivou o meu ministério. E hoje tem pessoa que está ali no teu lado, precisando só do incentivo. Um abraço, Juliano, um aperto de mão, um como vai. A igreja tem que se posicionar como igreja verdadeiramente, em saber que se você está no banco e tem alguém do teu lado, tem alguém que está esperando só assim, poxa, como é que foi o teu dia? Está acontecendo alguma coisa? Porque no momento que você está com um problema, você quer ajuda. Mas nós temos que ter uma solicitude com nossos irmãos. Você entende que a Bíblia vai dizer sobre o samaritano, aquele homem vê aquele rapaz no chão e todo mundo passou o levita, passou o sacerdote, e aquele homem se levanta para ajudar alguém, e era samaritano. Ainda falou assim, pode cuidar dele, que eu vou pagar a estadia, vou pagar os curativos, vou pagar tudo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Amém. Deus não é amor? Deus não cuida? Amém. Deus não zela? Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso não tem que ser falado, tem que ser vivido. Você ter uma empatia com teu irmão em ver ele numa situação e falar, meu Senhor, se colocar no lugar dele. Poderia ser eu. Isso é um desafio. Para poucos. Mas vamos deixar o Espírito Santo tratar. Amém. Né? E o Espírito Santo de Deus toca em todas as pessoas. Mas nós temos que permitir. O pastor falou Espírito Santo, né? Vamos falar aqui, o mundo espiritual. O pastor comenta sempre isso. As pessoas acham que o mundo espiritual não existe. Existe, pastor. Existe. O mundo Como espiritual... é que ele é, pastor? Vamos lá. O meu primeiro... Tá querendo te botar na prova. Tá. Meu primeiro encontro com o mundo espiritual, né? Na minha infância, ainda, com meus 12 anos de idade, né? Eu me lembro que eu vi as irmãs de oração falando, viu o anjo do Senhor passar? Eu tenho um anjo do Senhor aqui. E me interessou. Ver um anjo. Eu quero ver um anjo também. As irmãs veem porque eu não vejo. Tem olho igual a elas. Mas tinha que ter um preparo. O olho também é diferente. Tinha que ter um preparo. Esse olho não é não. Fala, e eu me lembro que eu estava na cozinha lá de casa, lavando louça. E eu falei, Senhor... E eu sempre fiquei ouvindo música quando estava em casa sozinho. Corinho de fogo até, né? Desde criança. Falei, Senhor, as irmãs falam que vê anjo. E eu não estou vendo anjo. Deixa eu ver anjo também. Eu me lembro, Juliano, que passou um clarão da sala para o meu quarto.
E quando aquele clarão passou, me arrepiou dos pés à cabeça, Juliano. Meu Deus. Eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E eu cheguei até meu quarto, não vi ninguém. E ali eu entendi que quem passou foi o anjo do Senhor. Nossa. O mundo espiritual, ele é real. Sim. Tanto que a Bíblia fala assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Desse jeito. A tua luta é no mundo espiritual, é contra as hostes espirituais da maldade. E são pequenas coisas que nos convencem, né? Que nos provam dessa existência. Como eu disse com o Marcos assim, sempre foi um bálsamo do Senhor na minha vida, assim, né? Marcos é um amigo e irmão que eu nunca esperava que o Senhor ia colocar na minha vida, né? Amém, assim, glória a Deus. É um cara que eu conto tudo, eu não tenho segredo com o Marcos, assim, toda a minha particularidade eu sempre conto tudo para Marcos. Marcos sabe tudo de mim, e porque eu confio, porque é um irmão que o Senhor me deu. Ele sempre me chama para ir para monte, né? Parece que toda vez que ele que eu tô precisando, Deus usa ele. Carrega ele lá, sobe com ele. Vamos para a mata. Vamos para as matas, dá um grito. E assim, uma das experiências que eu tive foi quando a gente foi para o monte aqui, esse aqui de São Pedro. Vinhateiro. O pastor foi. Monte Celeste. Eu estava passando assim por um momento meu particular com Deus, que eu estava desacreditando das promessas de Deus na minha vida. Sim, sim. E o Senhor usou o pastor para falar comigo algo. Algo que eu nunca contei para ninguém, nunca escrevi no papel e nunca orei em voz alta. Eu só falava com Deus aquilo na minha cabeça. Ninguém sabia. Eu tinha um medo tão grande do diabo roubar minha promessa que eu nunca falei aquilo em voz alta. Eu nunca orei em voz alta. Meu Deus. Ninguém sabia. Ninguém. Nem pra mim ele contou. Ele fala que conta tudo, né? Não contei. Mas ele contou pro melhor amigo. Eu contei pra... Não, sim, Jesus. O Espírito Santo. Isso aí eu não quero tomar o lugar dele, não. E aí Jesus, o pastor veio e falou as coisas, os detalhes que o pastor começou a falar lá em cima. Eu falei assim, não tem como não ser de Deus. Não ser Deus, não tem como. A Bíblia fala que tu vai se esconder dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Não se esconde nada. E um dos tributos dele, ele consegue sondar o teu pensamento. Amém. Aquilo que eu falo com a boca, mas posso até discordar na mente. Ele vê, ele ouve, ele soletra. E o que eu acho mais lindo, Juliano, é que todos nós vivemos um presente para construir um futuro, né? Mas só que a Bíblia fala que o futuro a ele pertence. Justamente. Tu pode fazer de tudo. Irmão, hoje eu estou com 31 anos, sendo pastor da casa do Senhor. Chegou um momento que eu me desviei. E quando eu falei assim, eu me lancei no mundo, na minha mocidade, eu me lancei no mundo. E eu achava que para mim não ia ter mais jeito, Juliano. Eu achava assim, agora eu estou no mundo e aqui vai ser o meu lugar. E todas as vezes, Juliano, que eu estava no meu conforto, Deus mandava alguém para falar comigo. Muitas das vezes, sabe quem era usado para falar comigo? Quem estava ali bebendo comigo, falava assim, tu não é daqui, esse aqui não é o teu lugar. Porque Deus sabia que hoje eu estaria aqui anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu louvo a Deus que tem muitas pessoas que elas são profetas de Deus. Profeta de Deus, e Deus vai usar ele no passado, no presente e no futuro. Amém, Jesus. E não é achismo, não. Deus dá algo com certeza, ele assina embaixo. Para tu saber como é a vida de um profeta, Elias chega e fala assim, Acabe, não vai chover. Não vai chover. Mas ele não fala nem no nome de Jesus, nem se Deus quiser. Ele não vai chover. Não vai chover. Segundo a minha palavra. Então você sabe que o profeta do Senhor, vai falar e o Senhor ele vai assinar embaixo. E isso é sinal. Eu estou sentindo o varão aqui. Isso é sinal de intimidade. Tem gente que quer entregar a profecia, mas quer ficar se justificando. Não, mas eu entreguei para fulano de tal e aconteceu. Gente, não precisa. Não. A profeta de Deus não adianta. O próprio Espírito Santo testifica.
Não O próprio precisa. Espírito Santo testifica, a gente sente quando a profecia é de Deus. E eu louvo a Deus que hoje eu estou aqui na região dos lagos, mas quando eu estava lá no Rio de Janeiro, como o Senhor usava os profetas para falar comigo? Vou te tirar desse lugar. Deus tinha usado até a gente de casa mesmo, eu e minha esposa. Né? E só para descontrair, eu até brincar nisso aí, já que você falou minha esposa, eu fiquei sabendo que foi através dela também que você voltou também para os caminhos do Senhor, né? Da honra que tem honra, né? A honra que tem honra. Ela tá ali, tá nos Tá bastidores ali nos bastidores. Fala o nome dela aí, dá honra para ela. Ó, missionária Jennifer, meu amor, te amo. Porque tu foi canal de bênção pro meu ministério. Porque, como eu falei, o ministério começa dentro de casa. Tava nas Forças Armadas, né? Tava na aeronáutica. E para você ter ciência... Dava tiro lá na aeronáutica? Não, fazer faxina, Marco. Para ter ciência, tudo certo para ser promovido. Eu falei, Jesus, vou ser promovido? E eu estudo mais um pouquinho, vou a cabo. Depois que eu for a cabo, eu estudo mais um pouquinho, vou a saída, vou me estabilizar. Mas enquanto eu estava na aeronáutica, eu não queria nada com Jesus. Eu queria farra, Juliano. E um profeta me ligou de madrugada, falou assim, eu estou no monte. Pastor Tiago Vinícius, lá de Campo Grande, meu amigo, um abraço. Estou no monte e acima de dizer o teu Senhor, que Ele está te tirando da aeronáutica. Aí sabe o que eu falei? Nossa. Eu duvido. Olha. A maior nota é a minha, porque aconteceu algo inusitado naquele ano. A minha turma, que era 2012, ia ser promovida junto com a 2011. E cada ano era uma turma. Falei, a maior nota da minha turma é a minha. Porque eu tenho 2 cursos feitos pelo quartel. Eu vou ficar. Juliano, eu vacilei no quartel, fiquei 4 dias preso. E conforme eu fiquei 4 dias preso, a minha nota foi lá embaixo. Olha. Da maior nota, eu fui a pior. E quando foi no ano de 2016, o Senhor me tirou da aeronáutica com raiz e tudo. E eu comecei a questionar, Senhor, e agora? Só que estava tudo escrito pela mão do Senhor. Eu me lembro que a gente casou, né? Eu e Jennifer em 2015. Nós casamos e ela começou a caminhar sozinha, grávida do meu filho, né? Temos um filho de 8 anos. Ela andava mais ou menos daqui até o Hospital do Jardim, ou até mais, só para ir nas consagrações. Clamando ao Pai pela minha vida. Olha como é necessário alguém dentro de casa ter um posicionamento. Tu via que ela tinha fé que o Senhor iria mudar. Muitas das vezes ela não podia nem ter força, porque sempre tinha alguém incentivando, vambora. E ela com barrigão, que ela botou uma barriga muito grande, daqui ali, vambora. Uma vez eu fui buscar ela, falei, minha filha, tu anda muito. Ela eu ando muito só para poder orar pela mim e pela tua vida. Glória a Deus. E foi se confirmando nas consagrações. Ó, Deus vai tocar no coração daquele homem. Deus vai libertar aquele homem. Deus tem obra na vida dele. Então louva a Deus, né? Meu pai e a mãe intercederam, mas a minha carne começou a caminhar, né? A minha esposa começou a puxar a rédea. E hoje é o meu braço direito na obra, está comigo na guerra. Glória a Deus. A minha família é de Cristo. Amém. Tu não sabe qual o privilégio que eu tenho de expor isso para todo mundo. Eu era um projeto falido quando eu estava sem Cristo. 31 anos, eu costumo dizer, todo ano que eu faço aniversário, eu falo, ó, esse ano, 2024, 31 demônios caiu por terra. Aleluia. Sabe por quê? Que quando eu me desviei, Marco, falaram assim, não vai passar dos 18. Porque eu estava demais, né? Mergulhei nas coisas do mundo. O filho do seu Castelão não vai passar dos 18. Para quem disse que eu não passaria dos 18, até então já cheguei aos 31. Pela misericórdia do Senhor. Glória pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então o mundo espiritual ele existe. E muitas das vezes, irmão, ele se faz presente em nossas vidas. Eu não conto história de carocha não quero aqui, né, mexer com a mente de ninguém, mas eu preciso narrar. Sabe o que é você estar dentro do ambiente e prato estourar na cozinha e não ter nada na cozinha? Eu e minha esposa vivenciamos isso. De você estar na sala, prato estourar, e a gente como cristão entender que aí era necessário a gente orar ao Senhor, clamar ao Senhor, que alguma coisa poderia por vir. Sim. Eu me lembro que minha esposa estava com uma hemorragia na época do Covid, uma hemorragia,
E eu subi no monte para orar, monte, presença, oração, jejum. E eu me lembro que a gente morava num apartamento, no térreo, e era em volta de umas 1h da manhã, a gente já estava acordado conversando. Escutei alguém chamar meu nome, Marco. E cheguei na janela, não tinha ninguém, chovendo, 1h da manhã não tinha ninguém. Fui na porta, não tinha ninguém. Falei, Jennifer, alguém me chamou, ela, eu ouvi, mas não é ninguém, chovendo. Eu me lembro que quando foi no dia seguinte, ela acordou e falou assim, eu entendi a voz que te chamou. Eu não estava com hemorragia? Eu falei, estava. O Senhor me curou. Glória a Deus. Então o mundo espiritual existe. Glória a gente tem que desfrutar, a gente tem que entrar. Né? Sem falar as experiências no monte, orando. Pode falar, pastor. Pode falar, né? Pode falar. A gente entende que a gente tem... A Bíblia mesmo fala, né? Aquele que busca, encontra. Encontra. Então, às vezes, a gente quer ter as coisas sem buscar. Né? Então, é necessário buscar. A gente vê um tempo que muitas coisas estão sendo desconstruídas. Né? A gente vê muitas falas assim que não é mais necessário, não é necessário. Isso. Né? A Bíblia nos ensina, de fato, a entrar no nosso quarto, fechar a porta, Mateus 6,6, nosso secreto. A Bíblia ensina e é esse exemplo a ser seguido. Mas há momentos que a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, do nosso comodismo. Né? E se a gente tem essa oportunidade de ir para um monte, né? E principalmente um ambiente de mata fechada, ele é um lugar muito diferente. No âmbito espiritual é algo diferente. Né? Tu vê que... né? Querendo ser mais crente do que não é isso. Mas quando você entra num ambiente de mata, é o que o pastor está falando. É algo diferente, né, pastor? A atmosfera é outra. Tu vê que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele olha para as colinas e vê a sarça pegar fogo. Mas Juliano, era normal. A sarça pegar fogo naquele lugar era normal. Lugar árido, deserto. Né? Só o que chamou a atenção é que o fogo ele não se consumia. Não destruía a árvore. E muito menos se apagava. Aquilo chamou a atenção dele. Ele vai até onde? Vai até a árvore. Vai ver o que está acontecendo. Vai ver o que está acontecendo. E vai dizer a palavra que daquela árvore vai sair uma voz. Então você entende que o Senhor ele vai te chamar para mais intimidade. Sai da tua casa. Muitas vezes tu quer tirar um momento dentro de casa, não dá. O telefone toca, alguém te chama. Isso. No monte não tem jeito, não pega nem área. Tá ali só você e Deus para você se entregar, se derramar. Muitas das vezes você quer orar, quer se entregar dentro de casa, mas abre a porta, fecha a porta, você quer chorar, você quer se derramar, mas se alguém te vê, te constrange, mas quando está no meio do mato, no escuro, ninguém está te vendo. É verdade. Aí está você e Deus. Outro versículo que me chama muita atenção, quando Abraão ele vai, né, o Senhor pede Isaac como sacrifício. Vamos subir o monte, vai subir. Abraão, tu vai parar onde eu te mandar. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Papai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Essa fé aí é... Em cima da coisa, que hoje em dia falam que não há mais necessidade. E Cristo também subiu o monte para orar. A transfiguração foi aonde? No monte. Entendeu? Então é necessário ter esse momento com o Senhor. Amém. Essa busca, esse propósito. Eu já vi, eu, pastor Maquidani e Suzano, um abraço, lá de Itaguaí, um abraço, Maquidani. A gente viu raio no monte. Irmão, tu vê raio no céu, mas perto de você na terra, eu vi. E pastor Maquidani. Sem falar as folhas acender, que muitos falam que é uma bactéria. Mas só que essa bactéria aí é só depois que ora, né? Que bactéria é essa que se manifesta só depois da oração? Se tu não orar, a bactéria não se manifesta, né? Interessante é isso aí, né? É fungo, E engraçado que essa bactéria... Fungos que e nós três aqui, e eu creio que alguém também já teve essa experiência aí. Essa bactéria também não só acende, não. Ela voa, ela passa igual uma flecha para lá, para cá. Ela aumenta, diminui. Não, para quem me conhece sabe que eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico. E assim, eu tive lá. Eu tive a experiência de ver. E se algum doido falando eu não estava no dia, mas fiquei sabendo.
O arraial que nós oramos, o Senhor se manifestou, fez com que o feixe de luz viesse e ele começou a seguir. Falou, Deus mandou seguir o feixe de luz. Isso daqui, irmão, isso aqui não é para qualquer um, não. Porque na verdade a gente, desculpa pastor te interromper, mas só pra gente, o pessoal entender, né? Tem um monte, muita gente conhece um monte lá em Raiz da Serra, né? Em Raiz da Serra, lá é perto de Magé, a subida da Serra Velha de Petrópolis, né? Eu creio que quem teve oportunidade de estar lá, tá nos assistindo, vai saber o que eu tô falando. E tinha muitos anos, a primeira vez que eu fui lá, eu morava no Rio, acho que era em 2009, né? Pastor Jeremias, um grande abraço também, amigo nosso, que me levou, né, para esses lugares, e a primeira vez que eu fui, para mim, não queria mais ir em outro lugar, né? Então, assim, tinha muitos anos, né? Eu vim morar em Cabo Frio, né? Tava muito, vou ser bem breve aqui também, mas tava muito, assim, distante do querer do Senhor ainda da minha vida, né? Tava num momento, assim, de um pouco, não afastado, mas um pouco distante do querer do Senhor, né? E aí o Senhor me incomodando, e eu lembro que foi eu, Dani, minha esposa, o Anderson e a esposa dele. Só que muitos anos sem ir, e lá pra ir, assim, não vai muita gente não, a gente não vê quase ninguém dentro daquele mistério lá. Então eu cheguei até um determinado local, eu via o caminho muito fechado. Eu falei, poxa, tem muitos anos que eu não subo, então vamos morar aqui, gente. Aí beleza, oramos, beleza, vamos embora. Aí eu chamei os varão da igreja pra ir aqui. Rapaz, aí tô falando, aí fomos, né, tal, beleza. Aí Juliano tá no cantinho lá, e a gente conversando, e ele destacado, né? Porque ele não se juntava muito com a gente, não, brincadeira. Não me juntava mesmo, não. Eu chama Mato Folgado demais. O tratamento do Senhor. Aí ele foi se chegando, aí convidamos ele, né? Aí foi só varão nesse dia, né? Foi só varão, né? A gente gosta de subir depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Mistério depois da meia-noite. Chegar lá, apaga a lanterna, ninguém vê ninguém e o couro come. Aí eu, desse mesmo jeito, cheguei até um determinado lugar, a gente fala arraial, que é o nosso lugar de oração. Eu falei, gente, vamos parar aqui porque tá muito fechado esse caminho, tem muitos anos. Aí Juliano falou, tem certeza, mano? Aí eu, rapaz, certeza eu não tenho não, mas eu não conheço, rapaz, tá muito fechado isso aí. Não, o Espírito Santo tá mandando subir, tá mandando. Então vamos. A gente é doido mesmo pra buscar Deus. Rapaz, Juliano sumiu. Juliano foi embora, lá tem abismo, você passa num lugar estreitinho assim, um abismozinho. Cheio de espinho, pedra, árvore caída. A gente ficava lanterninha de celular e lanterna, e ele foi sem lanterna, sim, sabe? Pra glória de Deus, mas é interessante te contar isso aqui. Ele subiu, caramba, Juliano foi embora, rapaz, tá daí a gente atrás dele, quebrando mato, galho na cara, e teia de aranha, um monte de coisa. Tomando paulada. Um monte de coisa. Rapaz, daqui a pouco ele, é aqui. Chegamos na arraial lá em cima, quase no final já também. Acho que já era 2 horas da manhã, sei lá que era aquilo, rapaz. Ele falou, olha, eu vi uma luzinha acesa. O Espírito Santo mandava eu seguir essa luzinha. E essa luzinha fazia um barulhinho, zinho. Aí eu falei, rapaz, amém, você tá falando, glória a Deus, eu creio. Glória. Eu vi as brasas acesas, né? Rapaz, daqui a pouco eu olhei pra esquerda assim, eu vi a luzinha parada assim, ó, desse tamanhozinho. Isso, sim. Aí ela foi pra lá, parou na minha frente e veio em minha direção. Parou na palma da sua mão. Aí eu abri a mão assim, ela chegou aqui, apagou aqui na minha mão. Rapaz, que mistério. Aleluia. Olha, ali a gente saía de Cabo Frio todo sábado pra ir pro monte. Glória. Todo sábado. A igreja começou a ficar curiosa, querer ir. Todo sábado a gente estava no monte. Aí tu imagina o ambiente de culto agora, que a igreja está toda envolvida. Fica diferente, porque é uma igreja tomada em oração. E eu falo igreja mesmo de um modo geral, porque começou a irmão, começou a ir jovem. A igreja, o pastor quando foi também, teve uma experiência, pastor Márcio, irmão do pastor Juliano, no mistério. Tu vê que a igreja ficou em um só propósito. Vamos lá? O culto, desculpa pastor, eu sei que o convidado é o senhor, mas o culto pro Senhor, ele mudou, cara. Vira outro. A atmosfera, ela se transformou. E aí é onde eu quero chegar, dessa volta toda, mas eu precisava contar isso. É necessário buscar. É necessário, sabe? Gente, desculpa, mas eu tenho que falar isso aqui. Eu me converti na Assembleia de Deus, lá no Rio, lá em Belfor Roxo. Pastor Moisés, pastor Ana Lúcia, Ministério Tempo de Purificação. Muita gente é contra a questão de campanha, essas coisas todas.
mais a gente via muito agir do Senhor, que a gente tinha um propósito da campanha de 7 quinta-feira, mas 7 sábado a gente estava no monte, era a igreja quase toda, depois da meia-noite, podia estar chovendo, os irmãos escorregavam, os irmãos caíam, os irmãos chegavam cheios de lama em casa, de madrugada, todo mundo sujo. Olha, mas era uma glória. Eu lembro uma vez que desceu uma nuvem, estava chovendo muito. A nuvem desceu pertinho da gente assim, mas foi uma glória de Deus. E a gente via a igreja crescer espiritualmente. A gente tinha cada vez mais fome e sede do Senhor. Então, é importante buscar. É importante a igreja se unir em oração, o círculo de oração que hoje quase não tem mais. Os cultos que se inicia com o joelho dobrado, orando, não é religiosidade não, sabe? A simplicidade do evangelho nos dias de hoje precisa voltar, porque é muito egocentrismo, é muita coisa para homem, sabe? E falta muito isso. Tem igrejas que o culto começa e não tem oração. Já começa com louvor, nada, sabe? Respeito cada um na sua liturgia do seu culto. Cara, mas a oração ela é tudo. Entendi que quando Pedro está preso, o posicionamento daquelas mulheres era o quê? Orar. Não, e a Bíblia enfatiza dizer que era, não sei se a palavra certa é incessantemente, uma coisa assim, constantemente. Então não era orei hoje, vou orar depois amanhã. Não. Se tinha um propósito. Então, enquanto o propósito não fosse concluído, ninguém parava de orar. Quando uma igreja está voltada em um propósito, cadeias são abertas. Verdade. Quando uma igreja está focada em um propósito, a igreja tomada em oração, vidas são libertas. Cadeias espirituais caem. Paulo, quando ele está na cadeia, Paulo ele começa a orar, a cantar. Só tinha, a companhia dele estavam adorando ao Senhor. E o Senhor salvou a família do carcereiro. A igreja ela tem que fazer o papel de igreja, que é ter uma vida de oração. Porque a oração ela vai trazer resultado. Amém. Pastor Márcio, ele, louva a Deus aqui também, deixa um abraço, Pastor Márcio, irmão Juliano, tive a honra de congregar lá com ele, aprendi muito. Ele sempre falava, acho que já até comentei, acerca de Daniel, de quando a palavra também fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Né? E aí ele traz um exemplo na questão de, não é pela maneira de falar, mas é pela constância, porque Daniel ele orou, né? E Daniel ele esperou uma resposta por 21 dias. E ele continuou perseverando. Ele orou no primeiro dia, a resposta não veio. Ele orou no segundo dia, a resposta não veio. No terceiro, a resposta não veio. E ele continuou. E já tinha sido deliberado. Sim, a peleja já estava acontecendo no mundo espiritual. A batalha estava travada. O anjo fala isso, né, quando chega. Então pronto, então ele traz isso, sabe? Pedis, não recebi porque pedi mal. Porque parou, sabe? Porque eu orei hoje, não recebi, amanhã eu já não oro mais, depois da manhã já não oro mais, aí não recebe. Porque hoje, venhamos e convenhamos, tem um esfriamento espiritual. O inimigo ele quer desanimar. A vontade do inimigo que nós sejamos, sabe o quê? Vivos mortos. E hoje, infelizmente, se tem isso dentro das igrejas. As pessoas têm ido aos cultos por costume e não por adoração. Tem ido porque sabe que no dia de terça-feira tem aquele culto de libertação, mas não sabe o que ela está fazendo ali dentro. E a oração, ela quebra esse jugo do diabo, ela acaba com essa cadeia, porque a oração vai te dar intimidade. Às vezes céu de bronze ele se desfaz. Às vezes a gente espera para se ligar no ambiente do culto, mas já sai de casa ligado. E eu me lembro que no monte, para você ter ciência, como Deus ele responde rápido. A gente com a obra na igreja aqui já, e eu lá no Rio de Janeiro, ela me ligou e falou assim, meu filho, tem dinheiro aí, porque o dinheiro nosso aqui acabou, e tem que pagar o pedreiro, comprar material. Eu falei, mãe, não tem dinheiro. E era época do Covid, as igrejas fechadas, todo dia eu estava no monte da Brasa, lá em Itaguaí. Um monte muita presença. Recebi muita vitória naquele monte. Eu me lembro que eu estava falando, Senhor, não tenho dinheiro, mas Tu és o dono do ouro e da prata. Eu me lembro que teve um pastor de Brasília, Eu nunca vi aquele homem na minha vida. Eu nunca vi,
Ele até é pai do nosso, né, amigo pastor Maquidani, nunca viu um homem. Um homem entrou em contato e falou assim, olha, Deus mandou ofertar, vou até falar o valor, R$2.000 na obra dele. E era o momento que nós estávamos precisando para pagar o pedreiro e comprar o material. Glória a Deus. Provisão. E Deus usou naquele mesmo dia que eu fui orar, um profeta no monte. E eu me lembro como aquele homem chegou, a gente estava no último arraial, ele passou na porta de todos os arraial, parava na porta, chegou onde a gente estava, apontou o dedo, parou assim na minha frente e falou, assim manda dizer o teu Senhor, que estou eu abrindo hoje as comportas e mandando essa quantia a qual você pediu. Irmão, no dia seguinte... E aí a gente tem igreja hoje que quer que o vereador vá lá sustentar, que quer que fulano que é rico vá lá, o dono de não sei de onde vai lá, e começa a negociar o reino de Deus como se o reino de Deus não tivesse um rei poderoso que pudesse fazer isso. As igrejas estão botando os políticos no altar. Sujeira. O altar não é para político, é para os santos. Amém. Tá sendo perdido o objetivo. Porque quando se quer alguma coisa acerca, né, de bem material para a obra, antes de você ter o dinheiro, tem que ter fé que o Senhor vai dar. Hoje, para quem vê a nossa congregação no meio do nada, pela misericórdia do Senhor, mas como nós oramos, meu pai, minha mãe, minha sogra. E quando o rapaz ofertou esse dinheiro, ele ofertou 2.000. A minha sogra me ligou, falou assim, olha, tem mais R$1.000 aqui, leva lá para a igreja. Eu vim para a igreja lá com R$3.000. Porque foi provisão do Senhor. Um abraço, minha sogra, meu sogro, que também, né, são ajudantes lá na obra, tá com a gente segurando a rédea lá. Glória então, irmão, tudo é a base de oração. Eu aprendi muito na mata, orando. Muito. A estrutura de homem de Deus que eu tenho hoje foi mediante a oração. Amém. Glória a Deus. A busca. Eu me lembro que lá em Itaguaí tinha um senhor que ele pegava o saco plástico, Marco, eu nunca vi aquilo, Juliano. A Jennifer via. Ele pegava o saco plástico, um homem ele era autista. O homem não sabia falar, não tinha uma laboratória, não tinha estudo, ele era roceiro. Mas ele começava a orar, Deus tomava ele em língua, ele pegava o saco plástico, ele esfregava o saco plástico, e do jeito que fica as folhas azul, o saco acendia na mão dele. Irmão, Deus. Isso daí não é nada comparado o poder do meu Deus. E uma vez eu falei assim para ele, só funciona contigo ou funciona com outras pessoas também? Ele falou assim, tem que ter vida com Deus. Eu falei, eu tenho. Eu oro, eu jejuo. Irmão, eu esfreguei. Fez uma fagulha só. E sabe o que ele falou para mim? Tu tem que orar mais. Tu tá orando pouco. Oi, Jesus. É desse jeito. Irmão, eu nunca vi saco acender. Mas o Senhor se manifestou. E ele falou assim, mas ajoelha aqui. E pediu, Senhor, essa unção que o Senhor me deu, passa pro teu filho também. Essa graça que o Senhor me deu, transfere para ele também. Mas ajuda ele a orar mais. E sabe qual foi o resultado, Juliano? Eu, meu pai e minha mãe orando aqui em casa, aqui no escuro, dentro de casa. A gente orando no escuro, apagamos a luz no disjuntor, no breu, não chegava nada. Com o joelho dobrado, começamos a clamar ao Senhor. E eu me lembro que conforme a gente clamava, eu pedi, Senhor, acende essa sala. Porque a ciência fala que é uma bactéria que tem nos montes, mas eu sei que é o poder do meu Deus. O poder de Deus. Falei, acende essa sala. E eu comecei a contemplar, Juliano, a sala ficando azul. E eu falei, tem um mistério de Deus aqui, orando. E eu me lembro que, conforme eu orava, fez um facho de luz na minha camisa. Glória a Deus. E daquele facho de luz começou a puxar assim como veias e artéria. Né? Como se fosse veia assim na minha camisa. Aquele facho de luz era uma coisa linda. Claro. E minha mãe falava assim, mas meu filho, como é que tu fez isso? Eu falei, não é o que faço. Isso daqui é uma partícula do poder do meu Deus. Amém. Deus ainda cura câncer. Sim. Amém. Deus cura a AIDS. Amém.
Deus, ele pega a pessoa a qual não tem e faz ter. Amém. Eu estou falando do Deus que curou, né, a minha esposa da hemorragia. Eu estou falando do Deus que curou a minha mãe do câncer no rim. Amém. Glória a Deus. A ciência é dotada de estudo, mas eles esquecem que a ciência ela vem de Deus e Deus ele vai revelar aquilo que ele quer. Justamente. A indústria farmacêutica tem remédio, mas meu Deus, ele tem a cura. A cura. Amém. Amém. E isso tudo vai vir mediante a fé. Amém, Jesus. Deus, ele não muda. Não muda. Somos nós que mudamos. A né? nossa fé, Juliano, que mudou. Porque eu vi pessoa com a perna maior que a outra, o pastor orar e a perna voltar para o lugar. Glória a Deus. Rabadakalachandarábia. Eu vi pessoa com paralisia infantil, toda torta. O pastor pegar ali o óleo ungido e começava a esfregar, orava o menino. E o menino começava a chorar e os ossos estalando, voltando para o lugar. E era um ensaio de adolescente. Quem estava ligado, o Espírito Santo de Deus começou a batizar ali no momento. Deus, ele tem poder para isso. Só depende de mim, de você. Só depende da gente querer buscar. Nosso posicionamento. Isso. E tudo isso que eu vi é porque os homens de Deus tinham vida de oração. Amém, Jesus. A gente precisa, a igreja precisa, é necessário bater nessa tecla. Né? A igreja precisa voltar a esse tempo. A igreja precisa ser como a Bíblia fala para nós sermos. Né? De a gente, que a gente via muito antigamente, que não tinha tanta influência igual hoje, rede social, de tantas coisas. A gente queria, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu vou fazer um propósito. Eu fiz isso e para a glória de Deus eu fui batizado. E ó, isso aqui não é língua ensaiada não, né? Não, isso aqui é mistério de Deus mesmo, espiritual. Aquele que crê, irmão, faz propósito que tu vai receber da parte do Senhor. Oh, glória. Deus batiza. Quando fui batizado, fica com a língua enrolada. E tu não vê as pessoas com a língua enrolada hoje em dia. Fiquei 3 dias falando em língua. É algo sobrenatural. Não é achismo, não. E tinha que orar para ser. Tinha uma doutrina, né? Você tinha que fazer propósito. Porque eu sempre, né? A gente foi de igreja que fazia blusão. Eu animado para fazer blusão. Minha mãe falava assim: não faz blusão, não. Procura ser cheio do Espírito Santo. Procura ter os mistérios de Deus. Oh, glória. O discernimento do Espírito Santo. Aleluia. E eu comecei a entender que realmente roupa não era a minha prioridade. Minha prioridade era receber os mistérios de Deus. Oh, e recebi. E recebi. Então, irmão, você que está começando agora na fé, tem um posicionamento com Deus e pede ao Senhor o dom. Oh, glória. Pede, porque agora, né, tem muitos estudiosos e falam que a língua estranha era um idioma. Em Atos 2, era um idioma para propagação do Evangelho. Mas agora, quando os discípulos, né, Paulo recebe os discípulos de Apolo, se não me falha a memória, e pergunta assim: vocês são batizados com o Espírito Santo? Ele faz uma pergunta. E aqueles homens não eram. Paulo ora por aqueles homens e eles começam a falar. Então isso aqui é mistério. Imediatamente. Imediatamente. Pelo fruto da oração. Isso aqui é mistério de Deus, é o sobrenatural do Senhor. Né? E hoje em dia tem pessoas que estão usando de engano. É muita informação, cada um com um pensamento e muita gente sendo levada por esse vento de doutrina, né? Eu escuto uma informação aqui na internet, daqui a pouco eu assisto um outro vídeo de uma pessoa que pensa diferente, é outra informação. Mas e aí, será que está baseado na palavra mesmo, de fato? A maior arma que tem se encontrado hoje dentro das igrejas é isso aqui, ó. A internet, que era para ser usada, né, como um benefício. Você abre as redes, tu vê que tem muita pessoa trazendo vergonha pro nome do Senhor.
Porque se tu não vigiar, tu peca com os olhos, tu peca com os ouvidos, através de um simples telefone. Tem pessoas ali, entendam como nós vivemos hoje em dia. Tem pessoas ali que estão ali trazendo escárnio e é incentivo para outras pessoas também escarnecer. Nós temos que persuadir, nós temos que trazer. Nós somos luz. E qual é o papel da luz? Sobressair no meio das trevas. Oh, glória. Você brilhar no meio da escuridão. E sabe o que é mais lindo? Que o alimento dessa luz é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que chegar nas vasilhas vazias e trazer a luz. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus também vai acender. Ser cristão é isso, você ser diferente. Oh, glória. Fala do jeito diferente. Se veste diferente, com modéstia e pudor. Isso. Né? Então, graças a Deus, hoje nós temos essa estrutura. Isso tudo mediante a oração. Amém, Jesus. Aleluia. Isso tudo mediante a busca. E uma experiência que eu quero contar também, né? A última vez que nós subimos um monte junto, né? Que foi nós três, mas o presbítero Jonathan, nosso amigo, né? Presbítero Jonathan. Saudade, presbítero Jonathan Ramos. Um abraço, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Tô sentindo que eu vou ficar nesse negócio. E aquele dia mexeu muito comigo, irmão. Sabe por causa de quê? Que nós quatro saímos daqui da região dos lagos para subir o monte. E Juliano já começa a jogar a pérola dele lá embaixo, quando a gente está tirando a foto para subir. Aí Juliano falou assim, tem cinco... Não, é porque o celular, tem alguns celulares que enquadram, né, o rosto. O rosto. Tu lembra disso? A gente não quer do monte para subir. Vamos tirar uma foto aqui, vamos fazer uma selfie aqui. Aí nós estávamos em quatro e ficou 5 quadradinhos. A Juliana, você ninguém na rua. Ninguém na rua. Quadrou mais um rosto ali. Vocês não estão vendo, não? Eu falei, rapaz, eu não vi, não. Aí subimos. Aí subimos. Agora vamos procurar o arraial, que a gente sabia onde a gente ia orar. Quase 10 anos indo naquele monte. Irmão, sabe o que é você saber o caminho e você não achar o lugar? Foi o que aconteceu naquela noite. Mas é aqui. Mas não tá achando lugar. E até hoje eu não entendi. Sobe, desce. Vai, volta. Aí Juliano fala, Jesus, você não me mandou uma luz para me mostrar? Manda a luz hoje. Olha, irmão, a luz até rodeou. Mas não deu caminho, não. Mas não mostrou o caminho dessa vez, não. Eu me lembro que subimos e eu comecei a contemplar no mundo espiritual que algo estava acontecendo. Foi quando eu falei assim, gente, vamos parar num cantinho limpinho pra gente poder orar, né? E quando a gente chegou num pedacinho do tamanho assim dessa mesa, nós quatro, apagamos as luzes e começamos a orar. Na mesma hora, apagou a luz, Jesus. Apareceu um ser, né? O tamanho de uma árvore. O tamanho de uma árvore. Um ser maligno, e falava ainda. O bicho ainda falava. Irmão, foi de 2 da manhã até as 4, 2 horas de oração, mas 2 horas a gente clamando ao Senhor, porque o inimigo ele é territorialista. Igual cena de filme, é necessário falar isso aí, dor virado para lá e dor virado para cá, ninguém ficou... costa encostado com costa. Gente, vocês estão ouvindo aqui ele contando essa experiência aqui. O pastor Bruno é homem de oração, né? Meu pastor é homem de oração, homem de busca. Pra eu ouvir dele falar assim, depois que a gente desceu lá embaixo, rapaz, a gente vontade de sair correndo, hein? Porque o negócio foi sério demais. E olha como é que foi, gente. A gente desligamos a luz. O Juliano ele tem um jeito muito, né, tranquilo de mostrar, né, o mundo espiritual. Ele gritou, meu Deus, estamos cercados. E naquele momento, quando ele gritou, estamos sendo cercados, escutei risada de criança atrás de nós. E a gente estava atrás de nós, tinha um caminhozinho, irmão. É mistério. Oramos. E a mata só acendeu onde estava o nosso pé. Só naquele círculo. Só naquele círculo, a gente estava cercado. Isso foi uma experiência que eu guardei. E vou guardar, né? Até o dia que Deus me levar. O mundo espiritual existe. Mas a entidade que apareceu ali, né, territorialista,
né, a gente conseguiu clamar o sangue de Jesus. É verdade. E ela caiu por terra, né? Então, olha como é necessário você se levantar em oração. É verdade. Como foi daquela vez também, gente. A gente já está quase concluindo aqui, porque é muita história, muita coisa boa. Então, o assunto flui, né? A presença de Deus, ela flui no nosso meio aqui. Vai ter o pastor Bruno fase 2. Vai ter, com certeza, em nome de Jesus, incluindo a missionária Jennifer sentada aqui também. Próxima vez. Para que ela tem que participar também, isso. né? Então, assim, a gente subindo lá o Monte do Macaco, lá em Raiz da Serra também. Sim. E nesse dia foi até um pouco engraçado, cara, só para poder concluir. Eu de novo. Porque eu não vou nem chegar nessa parte aí, eu vou falar daquela da... Vai te aliviar dessa vez. Então tá. A gente até conta também bem breve, mas, cara, a gente subindo, né, e só varão também nesse dia. Só varanda. E aí, a gente tava subindo e tal, uma peleja, daqui a pouco, os pastores, né, tudo dando glória, o glória dentro da mata, dando glória, chega da Baeca, lá embaixo a gente escutava, glória! Aí a gente, rapaz, tem gente lá pra cima lá, hoje tem gente lá em cima, hein, que não via ninguém, rapaz, negócio estreito. Aí, glória a Deus, lá de baixo, glória! Aí os irmãos se empolgavam, davam mais glória ainda, dava glória aqui e respondia longe. Eu falei, rapaz, que mistério é esse? Aí eu falei, igual a missionária, fala, que mistério é esse, Senhor? Aí eu tô subindo, a gente tá subindo, quando a gente tá chegando perto do arraial, aquele glória vai chegando mais perto. Eu falei, pastor... Cheguei pro pastor Bruno e falei, pastor, isso não é gente não, pastor. A gente já tinha passado, alguns caminhos da mata que era pro Glória ter ficado. Isso, a lógica, né? Isso. Passou do caminho. Como é que ele pode ter Como é acompanhado? que o Glória tá acompanhando? Aí, atravessou. escuta, aí a gente subindo. Aí o pastor, isso não é gente não. E os irmãos lá atrás, tá animado. Pastor, isso não é gente não, pastor. Pastor, não, isso não é ficar ligado. Rapaz, eu sei que a gente chegou no arraial e lá as copas das árvores muito fechadas, muito escuro. As árvores grandes. Que a gente tá chegando, que a gente apaga a lanterna, aquele agora ficou. E descia. Meu Deus do céu, olha, parece que a pele ia sair do corpo. Parece que. Nossa. Parece que, sei lá, cara. Falei, gente, vamos orar. Começamos a orar, o sangue de Jesus para lá, o sangue de Jesus para cá, Jesus, e a gritaria de oração, meu irmão. E quando a gente começou a orar, a mata começou a acender devagar. Então, aí esse barulho parou na hora, assim, parou, sumiu. Irmão, o chão se acendeu, veio uma presença, a expressão tomou todo mundo que estava ali. Olha, gente, é oração. Você para quem gosta de monte, se prepara, porque monte é o mundo espiritual. E também tem a natureza, que eu já tive a oportunidade lá no Tinguá. Eu e meu irmão, né, em Cristo, pastor Wallace Silva, um forte abraço, me ensinou muito na presença de Deus também. A gente lá no Tinguá orando, e daqui a pouco a gente escuta um barulho de felino. Aí eu falei assim, mas isso é no mundo espiritual, eu na minha mente. O inimigo quer me deixar com medo, não vou ficar com medo. Aí daqui a pouco ele chegou do meu lado, o Wallace. Tu viu a onça ali? Irmão, na porta do arraial tava a onça deitada. E eu falei assim, ué, mas não é no mundo espiritual, não. Vai lá botar a mão pra repreender. Não é onça mesmo. Eu falei, não sei o que é pior. Se botar a terra do mundo espiritual. Irmão. E você vê que, né, o animal é selvático, mas não mexeu com a gente. Porque ali estava a presença de Deus. Glória a Deus. E naquele dia também foi um mistério de Aleluia. Deus. Eu vi os anjos passando por cima de nós, os anjos passavam, descia na terra, o mistério da luz. Meu irmão tinha me avisado antes, o pastor Wallace. Quando eu recebi os mistérios, ele faz um trabalho muito bom de libertação. Ele falou que quando Deus deu o talento para ele, veio uma luz, né, na direção dele, rodeou o arraial e veio na direção dele. E quando ele foi ver naquela luz, tinha os anjos do Senhor atrás e empurrava aquela luz para dentro dele. Isso aqui é mistério. É mistério de Deus. Aí eu falei assim na minha mente, mentira. Eu falei. E eu falava assim, Wallace, não precisa mentir para mim. Ele, é verdade, irmão. Quando nós estávamos no Tinguá orando, a abençoada da luz apareceu. E a luz começou a rodear a gente também. E quando a luz ia para cá, eu ia para lá.
E a luz, eu comecei a entender que a luz estava me rodeando e eu sacudindo, os pastores estavam com a gente. Tu tá vendo aquilo ali? Eles orando, tô, fecha o olho. Eu falei, não, você tá atrás de mim. Aí ele chegou, tu não falou que é mentira? O Senhor está te mostrando que é verdade. Irmão, a luz se posicionou na minha frente, mas eu corria. Foi quando Deus tomou ele. Deus também quer te dar os mistérios dele. Então, irmão, isso aqui é para crente espiritual. Você entende que Elias, o transporte dele não era carro, era redemoinho. Tu entende que Eliseu, no momento de apuro, vinha carruagens de fogo para zelar pela vida dele, amando do Senhor. Isso daqui é para crente que tem contato com Deus. Muitos vão ouvir, né, esse documentário e falar assim, é mentira. Mas eu estou aqui falando contigo, me segurando, porque eu estou sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Deus faz, irmão. Amém, Jesus. Deus faz. Deus é aquele que você pode até perder o barco, como já ouvi muitas histórias de pessoas lá no Amazonas, perdeu o barco. E daqui a pouco Deus mandar um tronco para você e poder ir para o culto, para você não perder o culto. Pessoas perdiam o barco, mas Deus mandava um tronco. Sobe no tronco, porque eu já estou direcionando aonde o tronco vai parar. Deus tem poder para isso. Amém. Aleluia. Gente, Amém. tem que encerrar, né? A gente não quer, mas tem que encerrar. A conversa está muito boa, o papo está demais, né? As experiências que a gente vai trocando, cada vez mais a gente quer contar. Não é pra gente se aparecer ou querer se engrandecer, é para edificar vocês que estão aí também. Que da mesma maneira que aquele que busca o Senhor encontra, da mesma maneira que a gente contou nossas experiências aqui buscando ao Senhor, você que está aí, se tu buscar, tu vai encontrar também. Amém. Se tu pedir o varão vai descer aí na tua casa aí, tu vai ser tocado por ele. Nesse momento, tu crê nisso aí? Eu creio. Se tu crê, tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível se tu acreditar nessa noite. Amém. Então a gente vai pedir para o pastor, né, deixar umas considerações finais, né? Pastor é da Igreja Alba Restauração, aqui do Jardim Peró, em Cabo Frio, né? Então, deixa uma palavra final para o povo que está em casa. Também, logo após, pode divulgar os cultos lá da nossa igreja. Fica à vontade, pastor. Amém. Ó, o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Olha só que vai dizer a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Isso aqui vai falar acerca do sacrifício a qual Jesus faz na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Para você que está me ouvindo, não sei qual é o teu segmento religioso, não sei se você é cristão, se você é espírita, não sei se você é católico, mas não sei aonde você está, se você está dentro de casa, se está no bar, não sei se você está no tribunal do tráfico. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus te ama. E Ele vai transformar a tua vida. Eita glória. Ele vai mudar a tua casa. Porque na cruz do Calvário não tem maior prova de amor maior do que a de Cristo. De dar a própria vida dele para nos dar o direito à salvação. Eu vou profetizar na tua vida. O teu nome vai estar escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor vai chamar o teu nome para você adentrar as mansões celestiais. Tá? E ó, para você que está me ouvindo, se você quiser aceitar Jesus, aceita Ele hoje como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Irmãos, aqui no município de Cabo Frio, região dos Lagos, Rua do Sítio Cantinho Final Feliz, né? Às terças-feiras, culto de libertação, né? Na obra Restauração Jardim Peró, sábado à tarde, né? São as consagrações, e domingo culto de louvor e adoração. E tem as vigílias nossas, vigílias nossas. Você que nos segue aí, fica ligado aí que tem nossas vigílias um mês sim, um mês não. E ó, para não perder o costume, hein? Dá um glória para Deus aí. Dá um glória para Deus aí. Eu ia falar isso aí mesmo. Amém. Então, gente, Juliano, fica à vontade. Então você
começa a nos seguir, você curte, você compartilha. E faz assim esse engajamento da gente aí. Vou te fazer uma pergunta e você pode responder embaixo aí. E você, acredita no mundo espiritual? Glória. Deixa a sua resposta aí embaixo pra gente ler e entender como funciona, tá bom? E continue aí, tem muito mais pra frente aí. E ele vai voltar. Ele vai voltar missionário ainda, hein? Gente, voltar. Até a próxima. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória.